E aí começou como correspondente nessa época já no vídeo. Não, isso era revista. Passei 6 anos escrevendo só. E para eles sempre foi texto, revista semanal, que eu sempre gostei de escrever. E escrever para a revista semanal você tinha pelo menos a ilusão de que você tinha tempo e que você para escrever 3, 4 laudas, que era mais do que aquela batida do dia a dia do correspondente do diário, que era Uma coisa... fala com o ministro, fala com o presidente do Banco do Brasil, que está aí, quanto o Brasil vai pagar essa dívida, pergunta do Delfim se paga ou não paga. Eu nasci em 79, então deixa eu tirar uma dúvida técnica. Como é que você pegava o texto e enviava para o Brasil, para São Paulo, para ser publicado nessa época? Porque não tinha e-mail, não tinha... Não, aí já tinha os telex. Mas era um... Telex era uma marreta, você tinha de fazer um perrengue. Mas os blocos tinham um acordo muito macio com a Varig. Então saía um lote daqui na sexta-feira, saía um no sábado. O sábado era para o fechamento da Manchete. Então a gente já ia, uns textos iam lá dentro, as fotos. A Manchete tinha 2 fotógrafos, eu e o chefe do escritório, o Sérgio Alberto, às vezes também escrevia. Mas olha só, nessa época tinha que, fisicamente, era mais fácil levar o texto. Você levava o texto e ia de avião. Mas eles era uma operação. Quando eu lembro da primeira corrida primeira vez que o Brasil ganhou um grande prêmio, Fittipaldi corriam em Watkins Glen. Watkins Glen fica a 3 horas de carro daqui. Então a Manchete fretava um helicóptero, acabando a corrida, eles apostaram naquela corrida sem saber que ele ia ganhar, mas o Fittipaldi naquela época era quente. Era o nosso brasileiro na Fórmula 1, que já tinha conseguido ótimas posições em outras corridas, então eles bancavam. Os blocos tinham uma boa sacada do que vendia revista. Então a gente saía de helicóptero às 5 da tarde, quando terminava a corrida, para pegar um voo às 8 da noite aqui no Kennedy. Se descia lá quase ao lado do avião. Entregava para o piloto. Nossa, que bacana. E aí esse ciclo da Manchete acabou? Acabou, eles me chamaram de volta. E eu falei, eu vou. De volta, vocês para o Brasil? Falaram, você vem dirigir para o Brasil, a gente queria que você... Estamos pensando em você dirigir uma revista nossa. Mas eu falei, tá bom, eu vou, a conta da mudança vão ser $8.000. Que eu achava uma mixaria. Aí ele falou, não, esses $8.000 a gente vai te dar, vai pagar. A primeira coisa que você vai fazer quando chegar aqui é ir trabalhar no Abril. Você vai trabalhar na Veja. Que provavelmente podia até acontecer, mas se eles me dessem uma revista para dirigir, ou um trabalho interessante, não, eu ficaria lá no Rio. A tentação, o prazer de viver no Rio, cobria metade, compensava metade da parte do dinheiro, mas a sedução com a Veja era o jornalismo, essa parte. A Abril sempre batia nos blocos, né? E a Veja em São Paulo. E a Veja era São Paulo. Então, eles não quiseram pagar a indenização, eu entrei com o processo, ganhei, eles pagaram muito mais do que os 8 mil. Sempre tem essa burrice de patrão. E nesse mesmo momento, apareceu um convite da Globo. Eu estou falando que eu saio vou para uma melhor. A Globo me levou para o Rio para fazer um teste. Eu falei, mas eu tendo lhufas esse negócio de televisão, não sei para falar para televisão. Não, você vai ficar aqui. Eles me colocaram num hotel, me mandavam 2 ou 3 vezes por semana para eu aprender a falar com a Glorinha Boitemula, e fora das aulas de dicção, eles falaram, agora você vai sair com a turma daqui, de repórter. Então eu saía com Glória Maria, Márcia Mendes, um time de repórteres que eram lindas e competentes.
E saía com elas e via. Só que elas faziam coisa que eu nunca consegui fazer na vida, que era, elas saíam com 10 minutos de filme, que são 400 pés, filme em cor, que era o sangue da televisão, é filme, né? Filme da Kodak, que custava uma baba, e elas tinham de voltar com pelo menos 3 matérias em 10 minutos. Primeira vez que fui fazer um stand-up com o meu cinegrafista, ele também era aprendiz. Quando eu acertava o texto, era 3 minutos. Ele errava o foco. Nós queimamos meia hora de filme na Casa Branca. Só que o filme da Kodak aqui era barato. Não era no Brasil, é que era... O doutor Roberto vivia reclamando do custo da televisão, mas um custo alto naquela época era custo de filme. Você fazia em filme, 16 meninos, corria com aquilo para o laboratório, revelava aquilo, corria para a ilha de edição, naquela maquilóide. Então você foi para o Rio para fazer um intensivão e voltou para cá para ser correspondente, só que daí dessa vez para a Globo. Para a Globo. E aí já porque TV. Eles estavam abrindo um escritório, já tinha o Hélio Costa aqui, mas o Hélio Costa fazia Fantástico. Falei, a gente quer reforçar o jornalismo, porque um dos motivos era que a repressão no Brasil era muito forte na ditadura. Então, eu podia ir... Eu vivia na América Central cobrindo militar, cobrindo repressão militar. Só para El Salvador eu fui 13 vezes. E aí você mostrava padre morto na rua, camponês, estudante. E você podia mostrar à vontade. Era uma forma de dizer, olha, militar faz isso, que no Brasil hoje não podia mostrar, né? Mas também os militares no Brasil não matavam com tanta facilidade e quantidade quanto se matava na América Central, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, eram ditaduras terríveis. E aí, anos ali como correspondente aí do jornalismo... 15 anos, maravilha. Do jornalismo do hard news, né, que é o que chamam. Era hard news, mas como correspondente, você tinha a parte do dia a dia... A Globo sempre foi muito competente. Então, a gente tinha um pauteiro aqui, começou com um repórter, chegou uma época que tinha 3 ou 4, cinegrafistas, editores, produtores. Então, o editor internacional passava uma pauta, a gente mandava uma, eles devolviam com outra, falavam, me interessa isso, aqui não interessa. E aí você ia para o dia, mas... Além disso, você tinha Fantástico, você tinha o Jornal Hoje, então você contribuía com vários jornais da casa. E o deadline era 3 da tarde, você tinha de entregar a gravação áudio. Então você trabalhava, chegava de 9 da manhã, recebia a pauta, fazia sua matéria, se tivesse matéria do dia. Senão você trabalhava numa matéria mais longa, que era o que eu gostava de fazer, e passava o tempo todo pensando, o Brasil vai pagar a dívida, a principal matéria da época era a nossa dívida externa. Calote. O calote. E, assim, tantos anos como correspondente, tem algumas coberturas especiais que você guarda com carinho? Porque aconteceu muita coisa durante esse tempo. Aconteceu muita coisa, mas o jornalismo se aprende, e eu aprendi com um outro tio jornalista que foi da BBC, foi editor da Última Hora, trabalhou ele foi o primeiro correspondente internacional do Brasil. O apelido dele era Passaporte. Ele trabalhou no Cruzeiro e trabalhou na Manchete. Tinha um passaporte no bolso. Ele chegava na Manchete e falou, Zé, aí ele foi à China, atravessou a Rússia, né? Atravessou a China, estava na Revolução Cubana, e o Zé, então, e ele dizia, em jornalismo você vai aprender o seguinte, o dia que quando eu saí a nossa matéria, na primeira vez que eu vi lá na Fotos e Fotos, você ficava aqui esperando a revista sair quentinha da gráfica, você ficava lá lambendo a cria, chama lamber a cria. Vou lamber aqui, estou aqui lambendo a cria, não enche o saco. Depois de um tempo, você falou, olha,
O jornalismo é sempre, porque isso aí não acaba, notícia não acaba, é sempre a próxima. Então, as experiências que eu tive na América Central, naquele lugar tão pobre, foram algumas das melhores que eu tive na vida, porque você vivia situações, às vezes perigosas, mas onde você apreciava a fraternidade dos outros, a amizade dos outros, o carinho dos outros. Você aprendia uma porção de coisas da vida mesmo, que são mais importantes, que é confiar nas pessoas ou não confiar, em quem que você pode, quem que você não pode. E essas coberturas lá, principalmente Salvador, Nicarágua, e depois aqui nos Estados Unidos, cobrindo muita... A país já era uma parte mais política, mas eu também encontrei pessoas fantásticas aqui, né? Entrevistas, teve uma fase quando a gente comecei a fazer o Millennium. O Millennium fazia uma entrevista por mês, e era uma entrevista com pessoas excepcionais. Eles conseguiam, os produtores da Globo conseguiam marcar gente, pessoas que eram difíceis, inclusive aqui. Um jornal, não sei, o New York Times, o Time, Newsweek, eles conseguiam quem eles queriam. Mas para uma revista estrangeira, a nossa vantagem é que eram pouquíssimas. A concorrência aqui não era grande. Você tinha um escritório enorme da RAI, os italianos tinham uma potência. Você tinha os ingleses, os australianos, mas de latino, que estava começando a pintar, eram os mexicanos, era a Televisa. Então, quando aparecia um brasileiro pedindo, muita gente conhecia a importância, sabia a importância do Brasil. Eu lembro que eu fui entrevistar uma vez o John Kenneth Galbraith, em Harvard, e ele interessado em Brasil. E outras pessoas que me receberam também eram pessoas que tinham interesse em Brasil, não só como país, mas também em lançar livros no Brasil, em fazer conferências no Brasil. Então você tinha acesso. Mas você entrevistou figuras como Muhammad Ali e vários outros, né? Não, você tinha... Isso aí, Muhammad Ali era divertido, mas a entrevista era uma porcaria, né? Você tinha a turma da entrevista de gente como o Woody Allen. O Woody Allen eu entrevistei 2 vezes, o Woody Allen ficava assim, sentado na ponta da cadeira, em cima da mão, e respondia tudo com uma frase, 3 palavras. Não foi uma boa experiência. Gostei de fazer aquele filme. Mas o que era isso? Desinteresse? Não, ele detesta dar entrevista. Entendi. Eles são pessoas que não precisam e não se sentem, acham que protegem muito a privacidade. Acham que a imprensa invade muito. De fato, se deixar, a gente invade mesmo. O que você quer, como entrevistador, é descobrir uma coisa que não está nos jornais, né? Então você vai fuxicando.